E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um Roda Brisa. E a brisa de hoje foi meio por causa do vídeo anterior, que se você não viu ainda, cola aqui e vai assistir o Cinebrisa sobre o Baseados em Fatos Raciais. Porque a gente terminou aquele vídeo lá com uma reflexão que, cara, foi segurando o espelho pra enxergar nós mesmos. A gente acaba sendo o espelho do que é o racismo do Brasil, e principalmente ligado à maconha, né? Então o que aconteceu hoje? A gente trouxe essas pessoas aqui, se apresentem. Quem é você? Eu sou Caco, eu tenho um podcast chamado Pocket de Cultura e eu tenho um canal chamado Vamos Falar. Salve galera, César 12 aí, né? Vocês já me conhecem, tamo junto, vamos debater essa ideia aí, é nóis. Sou o Rafael, tenho um canal aí que fala de vaporizadores, vapor barato. E, mano, uma coisa, tipo, principal que quando a gente terminou o vídeo falando era que, mano, a gente não tem lugar de falar nisso. A gente nunca viveu várias coisas que são descritas naquele documentário. Uma brisa que eu tava pensando, antes até da questão da maconha, como é essa coisa de descobrir, nossa, eu sou negro e eu vou sofrer preconceito. Tipo, entender isso, assim, tá ligado? Como foi pra vocês? Pra mim foi muito bizarro, assim, que eu estudei em colégio particular, tinha uma vida completamente diferente do que é a trajetória do negro, né, no Brasil. E depois de um tempo, assim, tipo 2004, eu tinha uns 14 anos, eu fui jogado numa comunidade nazista do Orkut. Nossa! E eu recebia de, tipo, 2.000 a 3.000 mensagens de ódio por dia. Era um negócio, assim, surreal. E moleque, né, tipo, eu lembro da minha mãe chegar e me abordar, assim, dela, filha, você fez alguma coisa e tal? Eu, não, dela, você tem certeza? Eu, não. Resultou que eu levei esse caso pra diante, né? Levei pra uma ONG relacionada a racismo, processei o cara, entrei com o processo e tudo mais pra resolver a situação. O cara foi condenado, só que ele foi absolvido porque ele era filho de político e fez pena alternativa. Então, assim, pra mim foi um lance meio bizarro, assim, né? Porque eu vim de uma não consciência em função do meio que eu tava, pra entender que eu era preto e que eu já tava me fudendo já, sabe? Logo de cara. Pra mim tem uma questão que até tange o que ele falou em algumas coisas, porque eu também não me identificava como um homem preto até muito tarde na minha vida, assim. Vocês podem ver, eu tenho a pele bem clara, né, para um homem preto, mas também bem escura para um homem branco, então tem momentos que eu consigo ser aceito na sociedade. Se eu estiver muito bem vestido, por exemplo, eu me sinto um pouco mais seguro, mas quando eu tô nas roupas normal do dia a dia, assim, eu às vezes tenho receio de ir até no mercado, assim, porque eu vou no mercado e eu sou perseguido pelo segurança do mercado. E isso se materializou muito forte, e aí relacionado com a maconha, no dia que eu fui realmente agredido pela polícia. Ironicamente, foi o dia que eu não fumei maconha, então era um carnaval. E aí até eu conseguir a maconha, eu resolvi me divertir tomando uma cachaça. Então eu tava bem bêbado no dia. E aí eu fui entrar numa loja, eu sei que teve uma confusão, que no final aí eu lembro, foi muito chocante pra mim, que eu tava cercado de policiais, um torcendo minha perna, que deixou uma lesão até hoje, um me enforcando e gritando, seu maconheiro, e eu falando, nossa, mas eu nem fumei maconha mas hoje. como ligaram a questão da maconha? Eu acho que enquanto eu tava bêbado, eu fui com um amigo e comprei uma paranga. Tá. Então, mas eu nunca vi a paranga, porque eu não lembro de nada, entendeu? Mas eles me chamavam de maconheiro, eu acordei e foi exatamente isso que eu comecei a explicar pra eles, falar, mas eu tô bêbado. E era um carnaval, pra mim era como se fosse uma coisa normal estar bêbado. E aí eles começaram a conversar comigo e eu falei assim, mas eu tô na minha rua. Quando eu olhei assim, eu tava na rua da minha casa, assim. Eu falei, nossa, eu moro aqui nessa casa aqui, ó. E aí eles do nada viram que talvez eu não fosse o padrão que eles estavam buscando ali, da pessoa anônima que eles podiam, porque eu tava com o cabelo armado, gigantesco, assim, as roupas bem maltrapilhas. Então eles identificaram que eu morava no bairro ali, que então eu não era o padrão, sumiram. Eu tenho uma história, né? Eu tomei 2 em 4 esse dia. Eles estavam em 3, aí um foi pro lado do meu amigo, que é branco, e 2 eram pro meu lado. E começaram a perguntar onde é que era a biqueira, onde é que tava o chá, essas coisas. Falei, cara, o que a gente tem é o chavador que tá ali. Né, tem maconha no chavador? Tem maconha, procura aí, mostrando até onde a gente tinha guardado a maconha, legal. Aí pegaram, né, guardaram lá o negócio. E nisso o meu amigo, branquinho, tava mexendo no celular e conversando com o policial. Ele não olhava em nenhum momento na cara do policial. Ele tava assim. Enquanto eu tava do outro lado, eu tava com uma garrafa de água, me deu sede.
E eu fui tomar água. Nessa que eu tomei a água, o cara já chegou em mim, já me grudou, já falou, mano, quem mandou você tomar água? Eu falei, ué, cara, é uma condição humana sentir sede, eu preciso da água. Aí ele pegou e falou assim, mas no meu enquadro você não pode fazer nada do que eu não mandar. Eu falei, tá bom, mas eu senti sede, eu vou tomar água. Eu tô com a garrafa de água, não é lança, não é nada que você possa se preocupar, é só água. Aí ele, alguém já te ameaçou já, neguinho? Porque o bagulho comigo é o seguinte, os caras te apagam com um tiro, eu arranco a sua mandíbula na faca. Aí eu olhei pra ele e falei, tudo porque eu tomei água? Ele, o bagulho é o seguinte, larga essa garrafa de água no chão, senão você vai tomar um atropelo aqui. Falei, não, tá bom, né? E nisso eu olhando pro meu amigo, ele tava realmente no WhatsApp, tipo, fazendo qualquer bosta, entendeu? Fiquei olhando e ele com, tipo, suavão lá. Eu quase tomei um couro porque eu tomei água, sei lá. Porção, né? Tipo, mano, eu comecei a não me entender, tá ligado? No enquadro, eu falei, caralho, truta, mano, se eu espirrar aqui, eu vou tomar um soco, tá ligado? Melhor, tipo, mano, qualquer coisa, se eu peidar, então fudeu. Meu amigo olhou pra mim e falou, mano, eu vi o que aconteceu, tá ligado? Eu tava no celular o tempo todo. Aí ele olhou e falou, mano, nem vamos sair de casa. E enfim, chegou, mano, à noite eu tomei outro enquadro, só que esse foi mais suave, ninguém, tipo, pilhou comigo. Só perdeu o chavador. Não, eu perdi o chavador, mas, sabe, ninguém me tratou com indiferença. Eu tava com 2 amigos brancos ainda nesse outro enquadro, mas ninguém me tratou com indiferença. E, Caco, você tem uma cara de maconheiro, você tem toda uma figura de maconheiro. Até perguntei antes, todo mundo aqui mora em Quebrado, ninguém mora em bairro nobre. Tipo, você é um, como é que fala? Um alvo perfeito de enquadro, não é, mano? Como que é isso? Assim, a primeira vez que eu tomei enquadro, na verdade, eu tinha 14 anos, tava, né, 14 anos foi uma época meio conturbada, eu tava com os amigos na escola e a gente resolveu fumar um cigarro. Cigarro. O mais bizarro foi que, tipo, o policial começou a mexer na minha mochila e tal, por inspeção normal, mas assim, sem levantar a voz nem nada. Mas aí, tipo, ele tirando, sabe, mochila de natação, tipo, bem criança mesmo. É muito foda, principalmente, essa questão de corresponder a estereótipo, porque pra mim é meio conflitante em alguns momentos, sabe? Porque não diz nada sobre quem eu sou, mas às vezes isso é lido de uma forma errada, sabe? É foda passar, assim, na frente de policial e, tipo, já aconteceu passar, assim, tipo, uma fileira de policial perto da minha casa, assim, e eu passar por eles e ver policial fazendo assim, pra sentir cheiro, sabe? Se tava com cheiro de alguma coisa. E, velho, eu tava indo no mercado comprar comida, sabe? Não tava fazendo nada demais. E acho que isso depõe muito contra. Que aí você não pode ser você mesmo, você não pode fazer seus rolês e tudo mais. Porque a imagem que você tem, ela é a primeira a ser subjugada, sabe? E aí você se fode, que aí é levar em quadro, é ter desrespeito, sabe? Umas paradas que, pra mim, não faz sentido, sabe? O fato de ter que nem a história que você contou, do teu brother lá, que branco mexendo no celular. Velho, só a gente sabe o que teria sido se a gente estivesse mexendo no celular, sabe? Tipo, não estaria nem aqui pra contar história, sabe? E isso é bizarro. Tipo, por que é tão discrepante a forma como tratam as paradas, sabe? Tipo, porque é preto, foda-se, tá destinado a se fuder, a morrer e é isso, sabe? Tem uma brisa que quando terminou o documentário, acho que o meu sentimento maior era ficar puto, cara. Você fica puto com as coisas, né? Até, sei lá, minha adolescência, eu nunca tinha pensado nisso, porque eu nunca tinha sofrido isso, né? Não era da minha realidade, assim. E aí eu lembro que na faculdade foi uma das primeiras vezes que eu tive contato, assim, de questionar, falar, caralho, é isso mesmo? Porque tinha um amigo meu da faculdade, a gente estudava na mesma faculdade, fazia o mesmo curso, fazia o mesmo tudo, pegava o mesmo busão, e é onde eu tava contando pra ele que eu nunca tinha tomado enquadro. E ele contou que até aquele ponto, nos seus 19, 20 anos, ele tinha tomado, sei lá, uns 20, 30 enquadros. Aí eu pensei, tipo, por quê, né? O que aconteceu? Qual a diferença? Porque a gente mora no mesmo lugar, faz a mesma coisa. Teoricamente, mano, a gente tá igual, né? O que tem de diferente? Não e aí, porque... aí realmente, a única coisa diferente é que ele é negro ou não. Eu vejo muito, assim, tipo... Eu estudei em faculdade também particular e uma faculdade particular quase no centro ali, então assim, você vê muito moleque playboy saindo ali pro bar da faculdade e aí assim, branquelão e mete baseado na boca e tá lá fumando, pagando de pá. E assim, eu só ficava pensando, tipo, porra, é fácil, né? Você não tem que pensar em porra nenhuma, você só bota na boca, fuma seu baseado, não vai chegar ninguém colar em você e, tipo, te dar um atropelo só porque você tá aí de boa, sabe? É essa proporção que eu acho que falta, assim, muita gente, sabe? Tipo,
Se você tá num espaço de privilégio onde você pode fazer isso, socialmente falando, e não tem ninguém pesando na sua, olha pro lado pra ver se não tem alguém que não consiga fazer isso, sabe? Porque é nessas horas que você percebe que, tipo, velho, se é muito fácil pra mim, o que isso quer dizer? Até mesmo, né, eu sou LGBT, e, tipo, vou nos rolês, nas baladas e tudo mais, e você vê as bichas brancas com, tipo, ketamina, cocaína, MD, e, tipo, eu tô com medo de andar com, sei lá, qualquer coisa, sabe? Tipo, um maço de cigarro que pode ser mal interpretado, eu tô meio no de palha, né? Sabe? Era o que eu mais tinha cagaço, que eu falei, velho, isso daqui pra ser dito como errado, e eu me fuder, tipo, rapidinho. Pode crer. É que tem esse lance que você falou, né? Que quanto mais privilégio você tem, mais difícil vai enxergar seu próprio privilégio, né? Nessa guerra das drogas aí, os brancos ficam com as drogas e os pretos ficam com a guerra, né, cara? Porque realmente, pra gente já é legalizado aqui. Como eu falei, eu nunca tomei enquadro. O Léo já tomou enquadro e devolveram a paranga dele, que foi tipo o extremo oposto do César, assim, tá ligado? E é uma reflexão que a gente fala sobre a militância, sobre a legalização, mas em certa medida pra gente já é legalizado, cara. Como você falou, eu já posso fumar meu beck na Paulista, que ninguém vai me encher o saco, eu tenho certeza absoluta, que ninguém vai relar em mim, ninguém vai fazer nada. Em Osasco já não tenho tanta certeza, né? Você falou da Paulista, eu escapei de uma na Paulista, foi bem isso mesmo. Eu falei, nossa, acho que só porque eu tô na Paulista aqui. Eu vinha andando e fumando tranquilamente, e quando eu vi tinha 2 Rocan passando, já chegando em mim, assim. E uma hora eu falei, não, eu tenho que decidir se eu vou fingir que não tá acontecendo nada ou se eu vou dispensar o baseado. E resolvi, falei, dispensado. Joguei, e aí eu me dirigi até ele, falei assim, então, e ele, não, você acha que tá certo isso que você tá fazendo? Perguntei, não tá? O lance que eu acho é que é uma guerra perdida por 2 lados, né? Eu acho muito triste o policial, sabe, que tem um treinamento, que, sabe, tem uma outra função importante, tem que ficar ali controlando o que uma pessoa tá fumando ou não. Ah, você tá fumando o que aí? O dia pequeno, teve um amigo que tomou um enquadro, o que você tá comendo aí? Eu falo, nossa, o que você tá comendo? Um enquadro, sabe? Eu realmente desmerece a função do próprio policial. Então eu acho que, assim, tem que ser um estalo, a sociedade tem que ver que é um atraso isso pra todo mundo. Já teve uma rolê também, eu acho que foi carnaval, e eu tava com o baseado ali fumando, né, e aí nós fomos abordados, mas aí ele começou a perguntar, tipo, você acha que tá da hora você fumando aqui e tal? E tipo, mano, se você olhasse pra cima tinha uma nuvem enorme, parecia uma Majin, tá ligado? Ele se formando e eu falei, não tá, cara? Ele, não, porque, mano, você tá fazendo isso errado, que não pode... E não sei o que, e nisso tinha 2 amigos comigo, entendeu? Brancos. E aí o cara chegou e, tipo, ele quis dizer, tipo, ele falou um barato lá que ele quis dizer que eu tava influenciando os caras a fumarem, tá ligado? Nossa, cuzão! Aí eu, tipo, olhei e falei, mano, os caras são de maiores, aqui não tem ninguém de menor. O cara foi lá, puxou na sua RG, já foi preso o neguinho. Detalhe, o policial negro. Já foi preso o neguinho. Falei, não, mas já me senti até o Chris, tá ligado? Falei, mano, já era, fodeu, mano. Agora o cara vai me chamar de Lionel Rich, tá ligado? Ele começou a procurar na minha ficha se eu tinha alguma coisa, se eu fui preso, tá ligado? Falei, mano, não tem nada, você não vai achar nada. Aí ele falou, não te perguntei nada. Falei, tá bom então, fica aí, continua perdendo seu tempo. Nunca fui preso, eu sou trabalhador, eu só tô com esse baseado aqui, tô com os meus amigos. Ele, você que tá fornecendo a droga aí pros caras aí e tal. Eu falei, não, mano, os caras vieram comigo, mano, não tenho que tá fornecendo pra ninguém. Entendeu? Os caras eram comigo, estão fumando comigo, os caras explicando, não tem nada a ver, a gente conhece o cara. De onde é que vocês são? De Osasco? Ah, então, você já veio passar sua droga aqui? Falei, olha aqui na minha mochila se você quiser, não tem nada. Conclusão, o cara fez eu pisar no baseado, eu meio que tinha que ficar escondido, tipo, não tinha nem que esconder o beck, eu tinha que me esconder porque eu já comecei a me achar o alvo do rolê. Tipo, mano, uma parte de gente fumando, uma parte de gente ali, tipo, curtindo. Sei lá o que ia tá acontecendo, mano, era um carnaval, cara. Carnaval você vê notícias que acontecem, estupros, acontecem várias coisas erradas pra caralho, tá ligado? Coisas que eles deviam tá, mano, se preocupando. Mas eles foram se preocupar comigo, tipo, no meio do monte de gente que tava com um beck, tá ligado? E a porra toda comendo. Pergunta a maioria dos caras pretos que você conhece se eles se sentem confortáveis na presença de polícia. Sabe? Porque não sabe o que vai acontecer a partir dali, sabe? Não sabe qual vai ser o rolê que você vai receber a partir desse momento. Você pode receber um tratamento humano, né? Que é o mínimo, ou você pode, sei lá, acabar como estatística no encarceramento, sabe? Do país. E acho que é muito disso, assim, sabe? É a forma como
as trajetórias negras são escritas por aí, sabe? Se você parar pra pensar, quantas famílias foram começadas a partir de situações como essa, porque um filho, um primo, um tio, um pai estavam presos por conta de, sei lá, consumir um baseado, coisa do gênero. Acho que isso diz muito sobre a forma, né, como a vida negra é vista, sabe, socialmente falando. Se a gente nasce e já, tipo, logo de pequeno já aprende a ter medo de levar, sabe, carcada policial e aprende a como se comportar na frente de um policial. Quando você levar um enquadro, sabe, de, justamente você falou, sabe, tratar como senhor e sabe, manter o olho fixo e não fazer nada de brusco, velho, isso é uma coisa bizarra, sabe? Ter que manter essa postura, porque senão você sabe que isso pode ser o suficiente pra você não ter mais volta de alguma situação, sabe? Isso tá injusto, sabe? Tem um lado que tá se favorecendo muito mais disso. E por que é esse lado que muitas vezes tem a passabilidade de não ser confundido com bandido? Pode crer. Sabe? Qualquer preto é bandido a partir de agora? Eu vejo que muda até o hábito, né? Eu quando vou passar realmente perto da polícia é sempre isso mesmo, fico apreensivo. Puxo as mangas, eu tenho uma mania muito que é de puxar as mangas, talvez para deixar isso bem claro, de não tenho nada nas mãos, entendeu? E é uma coisa que eu acho chata, inclusive assim, acho chata e pouco produtiva, né? Eu, igual que você falou assim, quando eu era criança, você até admira às vezes o polícia, sabe? Tinha o Porsche Polícia, o carrinho lá de brinquedo. E depois a gente sofre essa separação, assim, né? Bruta, de repente quando você vê realmente o cara que talvez tivesse uma função importante ali de proteger num momento de perigo real, é o cara que tá te agredindo na rua por um motivo banal. Então, se você tiver muito bem vestido ou se você tiver a pele muito clara, o cara achar que você pertence àquela realidade ali, ele vai te tratar de um jeito. E gera esse é um grande outro problema para a polícia mesmo. A polícia, o policial em si que tá ali, que tem que conviver com esse dilema. Eu vou fazer uma prisão injusta aqui porque o cara tá com baseado, ou eu vou fazer o que é certo, mas vou contrariar a lei. Então, eu acho que um ponto importante é, precisamos mudar a lei. A lei tem que conceber a realidade. Mano, tem uma coisa muito louca aqui no Brasil. O racismo, ele existe de uma forma muito institucionalizada, sabe? De uma forma muito normal, eu diria até, né? Mas, a primeira vez que eu viajei fora do Brasil foi pra Londres. E lá, tipo, sei lá, a imensa minoria dos brasileiros seria considerado branca lá. Sabe, é um choque muito grande, porque a gente tem uma branquitude hipócrita, né, que realmente não existe. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa criação midiática, assim, né? Então a gente assiste muito filme americano e aí a gente acaba acreditando que tá lá, entendeu? Você tá só sempre lá. E você só vê os caras brancos lá e não sei o quê, e você, tipo, enquanto você não sofre um choque ali, igual esse, você é pego pela polícia e de repente você fala assim, por que eles estão me batendo? Aí você fala assim, nossa, será que eu sou preto? Você fala, ou quando você começa uma empatia, por meio de uma empatia, uma reflexão muito profunda, você pode acreditar que você é um branco, né? Os caras acham que são branco igual isso mesmo, os ingleses, os alemães, eles acham que se o Hitler viesse aqui ia sobrar todo mundo, tá ligado? Não é o nazista brasileiro, né, meu parça? Eu adoro a história que é bizarra, que é um grupo nazista brasileiro foi mandar uma carta de aplicação pra um grupo nazista alemão. E aí, tipo, o grupo nazista alemão mandou tipo, se fuder, né? Vocês são latinos, vocês estão falando o quê, caralho, sabe? E, mano, mais uma coisa que pra gente que trabalha com meio audiovisual, mano, é muito comum você falar, é normalizado a maconha. E até mesmo em certos ciclos mais esbranquiçados, é mais normal você falar, maconha, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu queria saber de vocês como é, na quebrada e sendo negro, a normalização da maconha. Onde eu vivo, eu não sinto exatamente uma normalização, não. Eu sinto uma hostilidade, assim, de estar tranquilo na rua fumando. Inclusive, na rua da minha casa, às vezes é o lugar que eu menos fumo. Eu, geralmente, em outras ruas, tô andando e tô mais tranquilo. E é uma coisa até que chocante, igual você falou. No meio universitário, a normalização também é gigante, assim. Né? Então, Pode você crer. sai de uma casa, você chega na casa de quem quer que seja ali, ou seu amigo, ou que você vai conhecer ali na hora. E alguém já te oferece, você continua. Então tem uma parte do meio universitário, pelo menos, que é bem normal isso. E aí quando eu saí disso, assim, eu fiquei meio chocado, né? Você chega na casa de uma pessoa assim, não acontece.
Você fala assim, nossa, será que eu vou ter que sair escondido, fingir que não tá acontecendo nada? Até foi nessa que eu comecei as questões de vaporizador, de fuma mais discreto, não precisa sair da festa, não precisa nada. Fumar na rua de casa, esquece. Mano, cada 5 minutos parece que, mano, o polícia lá na rua de casa é metrô, tá ligado? O bagulho a cada 2 minutos tá passando um, entendeu? Então se pegam a gente ali, rapaz do céu, mano, tem que ir pra algum pico, eu tenho que me esconder. Né? Essa é a realidade, tem que me esconder. Às vezes eu saio, mano, na chuva, vou com o meu guarda-chuva ali, um baseadinho, dou uma volta no quarteirão e fumo. A ZN também tem muito negra na Zona Norte, então acaba sendo um rolê mais complicado de desenvolver esse tipo de narrativa. Pra mim de novo, eu tô sempre nessa coisa do contraponto, né? Eu moro na ZN, mas trabalho na Vila Madalena. E aí é quando a coisa muda de figura, sabe? Ainda mais publicitário na Vila Madalena. Pode tipo, crer. é a relação muito mais tranquila de transitar nos meios e, tipo, não ser lido como maconheiro, porque, né, a cara passa e, né, a maioria dos boys não são pegos, assim. E é justamente isso, cara, porque, tipo, a gente usa esse espaço de privilégio pra ter essa voz, sabe? De poder falar sobre maconha tranquilamente. E, tipo, de jeito nenhum eu quero tirar a voz da comunidade negra, né? Mas, tipo, aproveitar essa abertura, desse hack social pra poder falar disso. E o Rafa já falou, mas como vocês acham que muda isso? Eu vejo 2 frentes principais que precisam ser muito batalhadas para conseguir essa mudança. Uma é na cultura, então eu acho importante exatamente vocês estarem aqui fazendo isso, sabe, tem um valor inestimável, o canal tá aí, porque é mostrar exatamente isso. Eu acabei de fumar um baseado, tô aqui conversando com vocês e tenho capacidade intelectual para ter uma discussão aqui clara, vendo as coisas. A maior parte dos maconheiros fuma seu baseado e sai, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro. E do outro lado, a lei tem que mudar, tem que ser excluída essa lei, tem que ser inclusive ressarcido as pessoas que sofreram tanto na mão dessa lei. É até um ponto que toca bastante o documentário lá de então a lei muda, igual em alguns lugares nos Estados Unidos mudou, e aí a gente exclui essa população que foi violentada e que foi a população que manteve a cultura viva durante esse tempo, continua excluído do mercado, continua relegado à pobreza. E aí a mão branca rica lá dos Estados Unidos assume tudo, começa a vender, ganhar muitos bilhões. Então isso tem que mudar, e tem que mudar pensando em reparação. Eu acho que tem que ter, mano, uma reeducação, né, mano? Tem que ter mano, tem que reaprender o negócio, saber como funciona, entendeu? Primeiro tem que parar o racismo, né? Enxergar que todos somos iguais, entendeu? Não é porque, mano, a gente fuma um baseado, como ele mesmo falou, que a gente fica morto, você vai tipo, mano... Se a mãe que sai de casa pra trabalhar fica pensando, nossa, eu vou chegar em casa, mano, e o meu filho vai ter fumado um baseado e vai estar mortão no sofá. Só se ele for um preguiçoso, filho da puta. Não adianta, mano. Mano, como o policial me comparou com um traficante porque eu tava com 2 brancos fumando um baseado, sendo que eu tava fumando um baseado. Eu nunca vi um tráfico de um baseado. O cara vai sair da quebrada com um baseado. Não, eu já tava pensando, mano, do jeito que as coisas estão indo aqui, eu não vou nem preso dentro do camburão, vou em cima no giroflex, tá ligado? Porque eu sou perigosíssimo. Tipo, mano, é sem noção as coisas que acontecem, entendeu? Então, eu acho que é isso, galera, é conscientização, entendeu? Eu acho que o primeiro ponto pra entender tudo isso é começar a derrubar o estigma, sabe? Não são só pretos que fumam, a maconha não tá só na periferia, o rolê não é só, tipo, improdutivo e os estereótipos que a gente tá acostumado a ver. Eu conheço muita gente que fuma e que, assim, desenvolve coisas magníficas, tem gente que tá em na nossa área, né, cara? Tipo, porra. Tem gente que tá em cargo de direção, tem gente que tá em milhares de cargos, e acho que isso, assim, primeiro é o ponto que, sabe, precisa começar a desfazer. Não é sobre o rolê que você tá acostumado a ver, que pintam na mídia o tempo todo, que, sabe, é o preto perigoso, maconheiro, não sei, não é esse o rolê. Sabe, enquanto existir ainda essa visão, né, estereotipada, gente como Rafael Braga tá preso por conta desse rolê, sabe? E quantas outras histórias vão acontecer com base no estereótipo escroto de que preto maconheiro é sinal de perigo, sabe? Que essa guerra, né, em relação às drogas, ela não seja pautada em cima do genocídio de pessoas pretas, sabe? E só pra lembrar, ninguém tá preso do Helicoca, tá? Só pra lembrar. Deixe seus jabás aí. Dá pra me achar pelo Twitter, se escrever Paquita Preta ou @CacoBaft, você me acha lá, suave.
Podcast é o @POC de Cultura, tô no Instagram e em todos os outros rolês também, facinho de achar, mais. Rafa? Quem quiser ver sobre vaporizadores, procura aí no YouTube Vapor Barato Vídeos. E se quiser ver coisas a respeito de política, eu vou postar no meu Instagram, Rafael Alquezar. No Instagram tem o Vapor Barato Vídeos também, pra quem quiser ver lá. Fechou, muito obrigado aí pela participação de vocês. E o meu jabá é a Loja 2, cuzão!